Olá, hoje vamos falar sobre fases de projeto no Revit. Para falar sobre fases, eu tenho aqui esse arquivo, eu comecei um arquivo novo, tá? E fiz uma construção aqui bem simplificada. Fiz aqui umas paredes, fiz aqui umas portas, fiz umas janelas, é algo bem simples mesmo, eu nem cheguei a fazer piso. Fases é quando a gente quer trabalhar com reforma, tá? Então, basicamente, você já tem uma construção ali, ela já existia antes de você chegar, e você quer fazer algo novo. Você quer demolir algumas paredes, ou você quer criar algumas paredes. Você quer tirar algumas portas ou algumas janelas, e você quer colocar janelas e portas novas, ou colocar piso, telhado, enfim. Basicamente, a reforma. Olha só, se você, eu estou aqui com a versão 2024 do Revit, se você tiver uma versão anterior, isso vai funcionar. Se você tiver, por acaso, uma versão mais recente, isso deve funcionar também, tá? No momento, a versão mais recente que eu tenho é, de fato, a 24. Mas, daqui a alguns anos, né, se você tiver uma outra versão, dificilmente eles mudam isso, tá? Isso se mantém desse jeito já há algum tempo, eu acredito que vai continuar desse jeito no futuro também. Para a gente começar de fato, então, como vocês viram, eu tenho aqui uma construção, né, existente. Eu fiz algo bem simples só para a gente poder entender realmente como isso funciona. O que eu fiz nesse arquivo? Eu peguei um template de arquitetura padrão, eu comecei um arquivo novo no template de arquitetura, fiz umas configurações aqui de unidades bem simplificadas, tá? Só mudei, por exemplo, aqui a distância, né, para metros e coloquei duas casas. Mudei aqui o comprimento para metros e coloquei duas casas também. Que mais? Não precisa de tanta coisa aqui. Se eu fosse fazer um telhado, eu poderia mudar também a inclinação para percentual. No mais, eu gosto de trabalhar também com esse símbolo decimal aqui, separando com vírgula. Mas isso mais é uma questão de preferência, tá? Se você separa ali decimal com ponto, não tem problema nenhum. É só isso mesmo, dei um OK e fiz aqui algumas paredes, algumas portas e algumas janelas também. Para a gente de fato começar a falar sobre fases, a gente vai vir aqui na guia Gerenciar e vamos clicar aqui nesse botão Fases, tá? Então, Gerenciar, Fases. Aqui, você já tem duas fases. Você tem uma fase existente e tem a fase nova também, a construção nova. Você pode pensar desse jeito, olha só. A construção existente se trata dos elementos que já estavam lá antes de você chegar. Então, se você quer fazer uma reforma, o que era existente foi construído antes, tá? Quando você chegou, os elementos já estavam ali e agora você vai começar a trabalhar, demolindo ou construindo alguma coisa. A construção nova é justamente esse momento do tempo onde você vai fazer as suas intervenções. Você vai tirar uma parede, colocar uma janela, colocar uma porta, alguma coisa assim, tá bom? Você pode criar mais fases também. Na verdade, você pode criar quantas fases você achar que é interessante. No lugar de fazer, por exemplo, a construção nova, você pode fazer uma fase que vai ser a fase de demolição, onde você vai estar demolindo elementos. Na sequência, você cria uma outra fase que vai ser a fase de construção. E depois você cria também uma outra fase que vai ser a fase final, ou a fase de entrega. Eu acho que é mais comum trabalhar com três fases, que pode ser, por exemplo, a existente. Aliás, você pode mudar o nome dessas fases se você quiser, tá? Mas tem aqui a existente, tem uma fase de construção nova, que já vem padrão com esse nome no Revit, que eu vou chamar de reforma. Eu vou chamar a minha de reforma. E eu vou criar ainda uma outra fase, que a gente vai chamar de fase final ou fase de entrega, ou só entrega se você preferir. Para criar mais fases aqui, a gente pode clicar nesse botão depois, tá vendo? Então, não tem aquele botãozinho criar. Você pode criar uma fase antes da fase que está ali selecionada. Por exemplo, eu tenho uma fase 2. Eu quero criar uma fase antes. Eu clico no botão antes, tá? Eu quero criar uma fase depois. Eu clico no botão depois. Bom, eu vou pegar aqui essa fase 1 que eu tinha criado, que eu não vou precisar dela. E vou clicar aqui em combinar com a anterior. Isso aqui é para a gente excluir uma fase. Então, também não tem um botão de excluir. Eu posso simplesmente, para retirar uma fase, combinar ela com a anterior ou combinar com a posterior, tá? Então, aqui eu cliquei nessa fase 1, eu quero combinar com a fase existente. Eu cliquei nela, vou clicar em anterior e pronto, tirei aqui a fase 1. Se eu tivesse umas fases, por exemplo, daqui para baixo, só para isso ficar bem claro, eu posso clicar em depois, eu criei várias fases, na verdade eu criei só 3 fases a mais. Eu quero tirar essa fase 1, essa fase 3.
basta clicar na fase 3, clicar aqui em anterior, e eu vou eliminando as fases que eu não quero, tá? Então, como não tem o botão excluir, para a gente excluir a fase, a gente vai estar usando o botão anterior e posterior para estar eliminando. Para você criar novas fases, é só clicar aqui no antes ou depois para criar as fases antes ou depois da fase que você tem selecionada. Essa última fase aqui eu vou chamar de final, tá bom? Poderia ser também, como eu falei, fase de entrega, ou você poderia colocar qualquer outro nome. Você poderia colocar mais fases. Depende de como você está acostumado a trabalhar. Então, no nosso caso aqui, vamos fazer um exemplo bem simples, até para a gente simplificar o entendimento também. Porque fases, aliás, é uma coisa que muita gente tem um pouco de dificuldade de entender. Num primeiro momento, talvez você tenha de fato uma dificuldade, tá? Mas tem uma vantagem significativa trabalhar com fases, porque isso vai facilitar seu processo ali de sobreposição das cores. Você não tem que ficar pintando as paredes de vermelho, de amarelo. O próprio Revit vai fazer isso quando você localiza os elementos na linha do tempo, tá? Então, existe a vantagem em trabalhar com fases no Revit, mas também vai ter uma certa dificuldade, normalmente existe uma certa dificuldade de compreensão no primeiro momento, e isso é normal para todo mundo, tá? Quer dizer, para quase todo mundo. Vamos lá, então depois de criar as nossas fases, a gente vai vir aqui para sobreposições de gráficos. Tem isso aqui, filtro de fase, mas pela experiência, eu sei que é mais fácil a gente entender se a gente já pular aqui para sobreposições de gráficos, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, existente, demolido, novo e temporário. Sobreposições de gráficos é basicamente a maneira como você quer representar os elementos em seus 4 estados possíveis, em 4 situações possíveis que os elementos que você cria no Revit podem estar. Então, qualquer coisa que você cria no Revit, pode ser uma parede, uma porta, uma janela, um piso, o que for, ele pode estar em 4 situações diferentes. Pode ser um elemento existente, ou seja, um elemento que já estava lá antes, tá? Pode ser um elemento demolido, que você vai estar demolindo naquela fase atual. Pode ser um elemento novo que você vai estar construindo nessa fase atual. E pode ser um elemento temporário que você vai estar demolindo e construindo nessa fase atual. Eu sei que nesse momento gera um pouco de dúvidas, tá? De entender exatamente o que é isso, mas para simplificar, vamos pensar que nós temos 3 dias, tá? Esses 3 dias são as nossas 3 fases. Então, o existente vai ser o ontem, a reforma vai ser o hoje, tá? E o final, que é a fase de entrega, vai ser o amanhã. Então, pensem como se fosse de fato dias. E nós chegamos lá no terreno, na nossa construção, no hoje. Existiu ontem, mas eu não estava aqui ontem, tá? E o amanhã vai ser a fase de entrega. As nossas intervenções vão ser feitas todas no hoje, na fase de reforma. O existente já estava lá ontem, foi construído ontem. Eu não estava lá quando o existente foi feito, tá? Mas ele já estava lá. E aí o que eu vou fazer nesse momento é algumas intervenções nesse existente no hoje. Eu estou no hoje, estou na fase de reforma e vou fazer algumas intervenções nesses elementos existentes, tá? O demolido vai estar sendo demolido hoje. O demolido foi criado ontem, mas hoje a gente está demolindo. O novo foi criado hoje, está sendo criado hoje, e ele vai se manter até amanhã, até a fase final. Já o temporário, ele foi criado hoje, ou está sendo criado hoje, para ser demolido hoje mesmo. Então, temporário aqui na nossa reforma, na nossa construção, que seja, é justamente aquele canteiro de obras, aquele barracão que você vai criar lá só para guardar ferramentas ou criar materiais. E ele vai estar sendo criado só durante o tempo da sua intervenção. Ele foi feito hoje e vai ser demolido hoje mesmo, tá? Ele não vai se manter até a fase final. Daí a gente tem algumas representações que são meio que convencionais que a gente dá para esses 4 estados, para essas 4 situações que os elementos podem estar. Tem aqui essa parte de cortes, que é como os elementos vão ser representados quando eles forem cortados. A gente sabe que uma planta baixa é, na verdade, uma vista em corte. A gente tem lá um plano de corte que passa 1,5 m. A gente normalmente usa 1,5 m de altura. Então, as paredes que você vê na planta baixa, elas estão cortadas. As portas que você vê na planta baixa, elas também aparecem cortadas. As janelas, dependendo da altura do peitoril, muito provavelmente elas também vão aparecer cortadas. Então, as linhas de esquadrias, elas devem aparecer cortadas. Então, os elementos que estão cortados, você pode criar uma sobreposição para eles, ou seja,
uma representação gráfica para eles aqui, tá? E os elementos que vão aparecer em superfície ou que vão aparecer em vista, você pode também estar criando uma representação gráfica para eles aqui. Então, pisos, por exemplo, né, eles vão aparecer como projeção de superfície, tá bom? Vou começar aqui só para a gente começar a entender, vou começar trabalhando com os elementos cortados. Então, em relação às linhas, eu vou clicar nessa linha aqui, vou começar com o existente, vou clicar nessa linha aqui, e eu vou dizer qual que vai ser a cor das linhas dos elementos existentes. Então, aqui em relação à cor, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, e vou escolher um azul mais forte aqui, ó, clicar nele e vou dar um OK, tá? E aí dou um OK. O padrão é o preenchimento que você quer para a parede. Então, você tem a cor das linhas e você vai montar também o seu preenchimento, que é a parte interna ali da parede. Você pode clicar aqui. Tem duas opções de você estar colocando esse preenchimento. Você pode estar colocando no primeiro plano ou pode estar colocando aqui no plano de fundo, tá? Um ou outro, tanto faz. Na verdade, essa estrutura aqui é se você quiser estar colocando, por exemplo, uma achura em primeiro plano e no plano de fundo você quer colocar, por exemplo, um preenchimento sólido. Então, vai existir aquela sobreposição de uma achura, por exemplo, vamos imaginar uma achura verde num plano de fundo amarelo. Ou ao contrário, tanto faz. Mas você pode estar criando essa sobreposição de um elemento sobre o outro. No caso, só o que nós queremos é um preenchimento. Então, não vou precisar usar os dois. Eu vou usar só esse plano de fundo que já está aqui mesmo, tá? Então, ó, plano de fundo. Vou pegar onde tem aqui padrão e eu quero um preenchimento sólido. Ou seja, eu quero que ele pinte toda a parede de uma forma sólida, tá? Sem achurar. E aqui também, na cor, eu quero que a cor dos elementos existentes sejam representados como azul, tá? Eles vão ser representados nessa cor azul. Eu tinha escolhido uma cor para as linhas, um azul um pouco mais forte, tá? Mas para o preenchimento eu estou colocando um azul um pouco mais claro para ele não ficar muito destacado, tá bom? Então eu vou dar um OK, OK. Continuando aqui, os elementos demolidos. Vou clicar aqui nessa linha. E daí eu quero que os elementos demolidos sejam representados aqui na cor amarela. Então eu vou clicar no amarelo. Como o amarelo é uma cor um pouco mais fraca e talvez não fique muito evidente na nossa planta, eu gosto geralmente de colocar aqui, ó, de descer um pouquinho esse claro escuro para ter um tom de amarelo um pouco mais escuro, tá vendo? Acho que aqui tá bom. E vou dar um OK. Então aqui são as linhas, OK. O preenchimento, né, dos elementos que vão ser demolidos, também eu quero que o preenchimento seja amarelo. Então, novamente, eu tenho aqui, ó, primeiro plano e plano de fundo. Vou colocar no padrão aqui o preenchimento sólido. E na cor, vou colocar um amarelo. Dessa vez, eu vou colocar esse amarelo, porque vai ser só preenchimento mesmo. Então, se eu colocar um amarelo muito forte, pode ficar muito destacado. Eu acho que esse tom de amarelo para preenchimento tá bom. Vou só dar um OK. OK novamente. O novo, os elementos que vão ser novos naquela fase, eu quero que eles estejam representados com essa cor vermelha. Eu acho que o tom do vermelho até tá bom, não preciso mudar não. E o preenchimento desses elementos novos, eu vou estar colocando. Veja que quando ele vem para novo aqui, ele já está colocando isso em primeiro plano, tá? Mas assim, não tem problema, você pode colocar isso em primeiro plano ou em plano de fundo. Como eu falei, essa estrutura aqui de dois planos é quando você quer criar uma sobreposição, tá? Por exemplo, uma achura em cima da outra, ou uma achura que vai aparecer em cima de um preenchimento sólido de uma cor diferente, tá? Mas como a gente quer simplesmente um preenchimento sólido, a gente pode usar um ou outro, não tem problema, não vai interferir. Como já está marcado aqui o primeiro plano, eu vou deixar com ele mesmo. Se eu não quisesse o primeiro plano, seria só desmarcar isso aqui e eu usaria o segundo plano, tá? Mas como ele já está aqui, eu vou deixar ele mesmo. No padrão, eu inclusive já tenho um preenchimento sólido aqui selecionado, eu só tenho que mudar a cor. Então, vou aqui na cor. Como eu estou falando de elementos novos, eles vão aparecer nessa cor vermelha. Então, vou pegar aqui esse vermelho, vou dar um OK. Dou OK, pronto. Elementos temporários, como a gente falou, vão ser elementos que vão ser construídos e demolidos numa mesma fase. Eu não quero colocar um preenchimento sólido para ele. Essa linha tracejada, eu acho que está até boa, eu não vou mudar isso não. Mas nessa parte dos padrões aqui, eu não vou colocar um preenchimento sólido, eu vou simplesmente mudar a cor dessa achura. Ele está colocando aqui para os elementos temporários uma achura em diagonal. Eu vou só mudar a cor aqui e vou colocar um verde, tá bom?
colocar um verde mais escuro. Ok, ok. Pronto. Criamos aqui as nossas representações. Como o vídeo já tem aqui 15 minutos, eu vou parar por agora, tá? E a gente continua no próximo vídeo esse assunto de fases, tá bom? Até lá!